Salve, salve galera, tamo junto mais uma vez agora para falar da classificação dos fundos da Ambima. Sim, com essa tua nova prova agora a partir de maio de 2017, veio essa nova classificação da Ambima, que até então não tinha. Antes a gente só tinha duas classificações que já eram chatas, né? A classificação CVM, com aqueles percentuais mínimos do que compra, tal, e mais a classificação tributária, já estava confuso. Aí a tua prova vem e fala assim, cria uma nova classificação chamada classificação Ambima. A Ambima, que como tu sabe é um clube privado, enfim, não é a CVM, não é lei, não é legislação, é apenas um código que não sobrepõe a lei, ela criou uma própria classificação de fundos. Classificação é essa que se divide em 3 níveis, ok? O que é básico tem que saber? Bom, essa classificação Ambima, a ideia é separar os fundos desses 3 níveis, para ajudar o investidor teoricamente. Ajudar, vamos lá, o que ajuda eu não sei. Mas ela separa essa classificação Ambima, ela separa em 3 níveis, ok? 3 níveis os teus fundos de investimento. No primeiro nível, ele vai separar por classe de ativos, ou seja, que classe que é? Renda fixa, ações, multimercado ou cambial. 4 grandes classes. Já vou melhorar isso aqui, tá? No segundo nível, ele já vai mudar por tipo de risco. Dentro da classe, quais são os riscos que esse fundo vai correr? Então, tu vai ter fundos indexados, ou seja, os fundos passivos, fundos ativos e fundos de investimento no exterior. Ok. Depois, no terceiro nível é a estratégia de investimento, estratégia de alocação do fundo. Ou seja, tu vai entrando em 3 grandes, ele separa em 3 grandes níveis. Como assim? Vamos lá. Primeiro nível aqui. Primeiro nível da Ambima, tá? Qual é o primeiro nível que a gente está falando? É a classe. Dentro da classe tem 4 tipos de classe somente. Eu vou ter, então, separa aqui primeiro nível, ok. Eu vou ter renda fixa, ok? Eu vou ter multimercado, ok? Eu vou ter ações e eu vou ter fundo cambial, ok? Então, primeiro nível que é o quê? Classe de ativos, classe que ele compra, 4 tipos. Lucas, antes, já vai perguntar, Lucas, como é que eu vou saber se ele está falando de classificação CVM, tributária ou Ambima? Tem que deixar muito claro. De acordo com a classificação de fundos da Ambima, pimba, vai te perguntar alguma coisa nesse sentido. De acordo com a classificação CVM, são aqueles números, 67 ações, 80 renda fixa, etc. De acordo com a classificação tributária, aí vai no curto prazo, longo prazo ou ações, são os únicos 3 na tributária. Ok, então, primeiro nível é esse cara aqui. Segundo nível, tu já vai entrar em quê? Em riscos que o cara corre. Riscos, é mais arriscado ou menos arriscado? De novo, aqui essa classe. Ó, tá aqui, ó, classe de ativos. Então tá muito claro. Ou ele é renda fixa, vai comprar renda fixa, ou ele é multimercado, vários mercados, ou ele é ações, compra ações, ou é uma estrangeira câmbio. Isso é classe de ativos. Ok, escolhi a classe que é renda fixa. Vou pro segundo nível, que é risco. Quero mais arriscado ou menos arriscado? Olha como faz sentido. Ok, aqui então vai ter um fundo indexado, vai ser indexado, que é o passivo, ok? Vai ter o ativo, indexados, né? Ativos, e vai ter também os fundos que investem no exterior. Ou seja, olha só, é como se fosse tu montando lá o teu sanduíche lá no McDonald's, ou no McDonald's não monta, né? Mas vamos lá no Subway, tu escolhe o pão, então, primeira coisa, que tipo de, até homenageando meu colega Carlos Zambelli, que usa a teoria do Subway aqui, tá? Lá nas aulas de português dele. Primeiro tu escolhe o básico, o pão, então, primeiro nível, que tipo de classe que eu quero? Quero renda fixa, ok. Vamos lá não como muito Subway, não sei direito como é que se monta isso aí, mas vamos lá, acho que o segundo é o recheio, não sei. Segunda parte. Sendo renda fixa, eu quero indexado, ativo ou investimento exterior. Ah, tu entende que eu estou montando já meu sanduíche? Ok, então, primeiro passo renda fixa, segundo passo, que tipo de risco eu quero correr? Porque lembra, segunda nível aqui é risco. Aí, o terceiro nível, o que é o terceiro nível? Estratégia de investimento. Aí esse aqui não tem uma padronização, esse aqui vai ser de acordo com cada fundo. De acordo
com cada fundo. Então, a ideia é mais ou menos assim, customizar. Tu monta o teu sanduíche, cliente. Então, primeira coisa que tem que entender. Qual classe? Classe de ativos que tu quer comprar. Renda fixa? Ações? Ok. Depois disso, olha lá, ó. Quais são os riscos que tu quer correr? Mais riscos, ou menos riscos, ou mais riscos? Tu que sabe. Depois disso, tu vai escolher, além desses dois, cara, o teu final. As tuas estratégias de investimentos que o teu fundo vai compor. Então, com essa classificação eu consigo ter mais claro enxergar essas ideias aqui. Lembrando, na outra prova tem que deixar claro que está falando de estratégia de investimento Ambima, ok? Aí eu trago só uma coisa que a gente está na tua apostila lá, tá? Não sei se vai ficar o tamanho que talvez não fique tão bom, mas está na tua apostila, calma, é só olhar na tua apostila que tem isso aqui, lá onde fala em classificação de fundos Ambima, que é justamente isso que a gente montou para vocês aqui na apostila. Então, ó, o nível 1, que é a classe renda fixa, aí vem nível 2 aqui, pode ver que eles aparecem quais são os indexados ligados a índices, quais são os ativos de duração, tipo que ele vai seguir de estratégia de investimento. Então, olha só, nível 1, renda fixa, nível 2, por exemplo, aqui, ó, aí eu escolho se eu quero o simples, que é um específico, né, que é aquele que tu sabe que só compra praticamente toda a carteira em título público federal, ou ativos privados com o mesmo risco do governo. Aí, olha só, indexados, qual que é a estratégia de investimento? Vai seguir algum índice. Porque, ó, se não der indexado, lembra do terceiro nível aqui, ó, estratégia de investimento. Ó, o que ele vai fazer? Indexado a algum índice. Já os ativos, aí eu tenho uma subclassificação, mas isso aqui não tem como cair na tua prova. Os ativos, aí o que ele vai fazer? Soberano, grau de investimento ou crédito livre, ou seja, soberano vai investir em títulos do governo, grau de investimento onde compra títulos privados, mas que tem um grau de investimento, ou seja, aqueles que têm boa chance de devolver o dinheiro, não tem pouca chance de dar calote, e crédito livre compra qualquer um. Aí eu venho no terceiro nível de quê? Olha lá, ó, nível de risco, ou seja, investimento no exterior. Olha lá, investimento no exterior ou dívida externa, e assim vai. Aí eu venho aqui para os multimercados. De novo, nível 2, tal, nível 3. Cara, esquece de ter que decorar essa tabela inteira. Não tem como, tu não vai ter como decorar essa tabela inteira. O que eu quero que tu entenda é justamente isso. A montagem do teu fundo. Primeiro, classe, depois risco, depois estratégia. Classe, quero multimercado. Ok. Aí vamos lá, que risco? Ou de alocação, ou por estratégia, ou de investimento exterior. Escolhi isso, ok. Fui para o final lá, que ele fala mais da estratégia. Cada um com sua estratégia, ok? Importante lembrar de novo. Então, a apostila tem essa tabelinha aqui, tá? Importante lembrar que o único que não tem essas subdivisões é o cambial. O cambial é cambial. É sempre cambial, não tem essas divisões de risco, de estratégia de investimento, etc. Ok? Todos os outros, ações, multimercado e renda fixa, tem, além da classe, tem o risco e a estratégia. Cambial, que é classe, continua sempre sendo cambial, só cambial. Ok? Os outros três, renda fixa, multimercado e ações, tem, além de classe, tem estratégia e tem risco. Cambial é sempre cambial, ok? Então essa é a ideia, não tem muito como decorar essa tabela, uma tabela nova para ti, não te preocupe, tem que decorar isso, pelo amor de Deus, não, cara, a ideia é entender justamente o macro, entender justamente, olha, primeira coisa que eu faço, classe de ativos que eu quero correr, depois o risco, depois a estratégia específica daquele fundo, ok? É isso então a classificação, Ambima, espero na próxima aula, beijo, tchau!